A reta final da vida acadêmica traz aquele peso que, bom, todo mundo conhece bem. A pressão, os prazos apertados e o alto risco envolvido na entrega da famosa monografia, o TCC. É aquele momento de coroar anos de estudo, mas que, vamos ser sinceros, muitas vezes vira sinônimo de pânico. Só de olhar para a página em branco no Word já bate aquele desespero, né? Mas calma. Nesta análise detalhada que a gente preparou com base em guias universitários e artigos de especialistas, essas informações foram transformadas em um roteiro super seguro. A ideia aqui é desmistificar a escrita acadêmica e garantir que todo aquele esforço suado não escorra pelo ralo por causa de pequenas armadilhas metodológicas. E aí a gente entra na grande questão. O que realmente causa a reprovação de um TCC? É de cortar o coração ver anos de dedicação irem por água abaixo. Então, por que trabalhos repletos de ideias brilhantes acabam falhando bem na linha de chegada? Segundo a comunidade Sebrae, que estuda bastante esses desafios educacionais, a resposta é quase uma pegadinha. O problema raramente é a falta de conhecimento. A reprovação vem, na grande maioria das vezes, de falhas na estrutura, erros bobos de formatação e descuidos técnicos. Coisas que, olha só, são super fáceis de evitar. Isso dá uma certa raiva, mas ao mesmo tempo é uma excelente notícia, porque é algo totalmente sob o nosso controle. Para organizar a nossa vida, a gente dividiu essa sobrevivência em 4 pilares rápidos. Primeiro, os grandes erros acadêmicos. Depois, as regras essenciais da ABNT. Em seguida, as ferramentas de referência. E para fechar, como estruturar a conclusão. Então, vamos lá para o pilar número 1, principais erros acadêmicos. Como desviar daquelas armadilhas que podem ser fatais para a pesquisa. Aqui a gente tem os 7 pecados capitais da vida universitária. A lista é a seguinte: tema mal delimitado, aquele plágio acidental que dá frio na barriga, formatação fora das normas, referências incompletas, estrutura toda desorganizada, a clássica falta de revisão gramatical e um embasamento teórico muito fraco. É ou não é uma lista de dar arrepios? Mas conhecer esses vilões de perto é o passo fundamental para a gente passar ileso por cada um deles, sem estresse. Isso ilustra perfeitamente o primeiro grande tombo, a escolha do tema. Imagina escolher algo como a educação no Brasil. É gigantesco. A pesquisa fatalmente vai virar uma bagunça, afogada em informações, e terminar isso em poucos meses é praticamente impossível. Agora, olha a diferença quando a gente afunila. O impacto da tecnologia na aprendizagem de matemática no ensino médio público do Rio de Janeiro. Poxa, aí sim. Com recorte geográfico, uma disciplina exata e um público muito bem definido, a abordagem fica super organizada. Fazer isso é o segredo número 1 para evitar aquele bloqueio paralisante na hora de escrever. Outro ponto que sempre gera dor de cabeça é o tal do plágio e a questão da estrutura. Muita gente acha que originalidade significa tirar da cartola uma ideia que nunca existiu no universo. Nada disso. Na academia, ser original é sobre como a gente organiza, interpreta e discute algo que já está aí. Para garantir essa originalidade de forma segura, o caminho exige citar absolutamente todas as fontes, reescrever as ideias com as próprias palavras para mostrar domínio do assunto, usar softwares anti-plágio como uma rede de segurança e, super importante, criar um roteiro detalhado dos capítulos antes de começar. Isso faz o texto fluir com uma lógica inquebrável. Isso nos leva direto ao pilar número 2, as regras essenciais da ABNT. É aqui que a gente domina a formatação para não perder ponto de bobeira. Eu sei que no dia a dia a ABNT parece só uma burocracia estética, mas ela funciona literalmente como uma lupa sobre o rigor da pesquisa. Trabalhos bagunçados passam na hora uma impressão de descuido gigantesca. O Manual do Sistema Integrado de Bibliotecas da UFAP ressalta algo muito legal. Essa padronização não só facilita a leitura, como eleva instantaneamente o nível e a credibilidade de tudo que está escrito ali. É o nosso cartão de visita científico. E o que é fascinante sobre essa tabela é como essas medidas exatas criam uma linguagem única no país inteiro. A receita de bolo não muda. Margens superiores e esquerdas com 3 centímetros, inferiores e direicas com 2 centímetros. A fonte? Arial ou Times New Roman, sempre no tamanho 12, e o espaçamento fica em 1,5 ou simples dependendo do caso. Seguir essa receita à risca não é preciosismo, é demonstrar que a gente tem um respeito imenso pela metodologia. Outro detalhe vital que o manual ensina é a hierarquia visual. A numeração que vai da seção primária até a quinária, brincando estrategicamente com letras maiúsculas, negrito e itálico, serve para guiar os olhos do leitor de um jeito quase invisível. Ninguém se perde na estrutura. É literalmente a organização visual trabalhando a favor do seu argumento.
E olha que contraste maluco quando a gente olha para a atualização da norma ABNT de 2021 sobre os resumos. Depois de escrever dezenas, às vezes centenas de páginas de pura suadeira, a regra exige que a gente encaixe o resumo estritamente entre 150 e 500 palavras. É um espaço curtíssimo. Ali dentro precisa caber a finalidade, a metodologia e os resultados. É o teste definitivo da nossa capacidade de síntese. Mas calma, que nem tudo precisa ser feito na unha. Pilar número 3, ferramentas de referência. E como a gente pode automatizar esse processo exaustivo? Vamos combinar que organizar a bibliografia manualmente é a tortura e ficou no passado. As diretrizes hoje apoiam totalmente o uso de softwares de gerenciamento, e eles são verdadeiros salva-vidas para a nossa sanidade. O Mendeley é super adorado porque se integra perfeitamente ao Word. O Zotero é fantástico, gratuito e salva tudo com um clique lá no navegador. Para projetos mais gigantescos e colaborativos, o EndNote é a escolha certa. Enquanto o Citave ajuda até mesmo a estruturar as ideias enquanto a gente vai salvando as citações. E para quem precisa daquela solução mágica para ontem, tem os atalhos inteligentes. O botão de citação do Google Acadêmico é instantâneo. O site Cite This For Me gera a referência completa só jogando um link ou o número do ISBN do livro. E para a galera das exatas que curte usar LaTeX, o JabRef resolve tudo. Só tem um ponto absolutamente crucial aqui. A banca não liga para qual ferramenta a gente usou, mas a gente jamais pode confiar cegamente na máquina. É obrigatório dar aquela revisada nos resultados para garantir que não passou nenhuma vírgula torta. E chegamos ao nosso quarto e último pilar, estruturando a conclusão. É a hora de cruzar a linha de chegada e amarrar a pesquisa. Antes de digitar o ponto final, a Escola de Negócios ECMAC chama atenção para um detalhe metodológico riquíssimo. Conclusão não é a mesma coisa que considerações finais. A conclusão bate o martelo. Ela dá uma resposta assertiva e definitiva àquele problema central que motivou o estudo. Já as considerações finais são mais modestas. Elas apenas encerram os achados daquela pesquisa específica, sem tentar ser a palavra final do universo sobre o assunto. Fazer a escolha certa aqui eleva muito o rigor do trabalho. Vamos ver como montar isso na prática? O passo a passo ideal e a prova de falhas começa resumindo o tema, sem inventar moda ou trazer questionamentos novos. Logo em seguida, a gente reforça por que o estudo é relevante. A partir daí, é hora de revisitar os objetivos e atestar se aquela hipótese lá do início foi confirmada ou se caiu por terra. Aí, apresentamos um resumão dos resultados finais e, para fechar brilhantemente, sugerimos caminhos para pesquisas futuras. É um encadeamento tão lógico que não deixa margem para a banca questionar. Para não ficar só na teoria, o guia fornece esse exemplo que a gente trouxe aqui. Em conclusão, este estudo explorou o impacto crescente da inteligência artificial, identificando a necessidade de políticas públicas, garantindo benefícios para toda a sociedade. Percebe a firmeza das palavras? Esse trecho resume o impacto, traz descobertas reais e concretas e ainda indica os caminhos que beneficiam a sociedade. É desse exato jeito que se constrói um desfecho de respeito. Olhando para o panorama de todas essas fontes, a grande sacada é que dominar a parte chata, as regrinhas técnicas, transforma completamente a jornada. Em vez de escrever com o pânico constante de errar uma bobagem metodológica, a gente passa a agir com um método. Delimitar bem o tema, jogar as referências no software, usar a formatação exata e montar uma conclusão sólida. Tudo isso tira um peso operacional imenso das nossas costas e libera a mente para focar no que realmente brilha, a verdadeira descoberta científica. Aquele medo constante de reprovar por um detalhe de margem ou citação simplesmente mascara o potencial incrível que a pesquisa tem. Mas agora, com esse mapa claro de formatação, ferramentas e estrutura na mão, esses fantasmas desaparecem. E a provocação que fica para a gente é exatamente esta. Com todas essas amarras burocráticas removidas do caminho, qual vai ser a nossa próxima grande descoberta capaz de transformar o mundo? O terreno está limpo, e a linha de chegada acadêmica, bom, ela já está logo ali.